9, 23 e 24. Diz assim: E dizia Jesus a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Queria ler mais uma vez, para frisar bem esse versículo. Vai ser o versículo chave dessa noite. E dizia Jesus a todos, primeiro detalhe, não era alguns, ele dizia isso a todos, certo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Dizer a você, antes da gente começar de fato, é que provavelmente a mensagem de hoje, ela não é de agradar a muitos. É uma mensagem que normalmente desagrada mais do que agrada. Mas é de extrema importância que a gente fale, porque a mensagem da cruz, que é sobre o que a gente vai pregar essa noite, é a mensagem do Evangelho. Infelizmente, nós vivemos uma era hoje onde se fala muito em Jesus, mas não se fala em cruz. E eu me pergunto, que Cristo é esse, se não aquele crucificado? E a gente tem um perfil como comunidade de ser uma igreja, no que diz respeito a usos e costumes, uma igreja liberal. Nós somos os líderes de vocês, tem um perfil político que é um perfil liberal. Mas no que diz respeito à fé cristã e à moral, se nós formos falar sobre isso, nós somos conservadores. E se for falar sobre a fé, nós seríamos aquilo que a teologia chama de ortodoxos. A gente brinca, a gente vem bem à vontade, deixa vocês bem à vontade. Eu venho de uma igreja onde esse rapaz aqui, não poderia assistir o culto, porque está de bermuda e de boné. Eu venho de uma igreja onde o fato de termos luzes coloridas no palco e o rapaz que toca guitarra usar um pouquinho de overdrive, nós seríamos censurados por causa disso. Eu venho de uma geração que julgava a santidade do indivíduo por aquilo que ele aparentava exteriormente. No caso, Alisson, por ter brincos e tatuagem, o Neto, por ter um cabelo loiro comprido. Seria considerado um desviado ou um não nascido de novo. Ranieri, por praticar artes marciais, teria que abrir mão. Alguém iria dizer a ele: ou serve ou não serve. Não se pode servir a dois senhores. Usando um versículo totalmente fora do seu contexto. O que eu quero deixar bem claro antes da gente começar de fato é que a gente é muito à vontade com vocês. Eu confio em vocês. Algumas pessoas até me questionam: Ivan, a igreja tem um WhatsApp oficial e vocês, como pastores, às vezes só entram para tirar onda, para falar, para brincar com a galera. Vocês têm que ter uma postura mais formal, postar no vivo um vídeo, uma palavra, um não sei o que, pai, aquela coisa, né? Não, eu acho isso uma bobagem, né? Às vezes o cara está meio inspirado, né? Ele posta um texto assim, negócio, mas isso para mim é bobagem. Aqui, mais do que pastores e ovelhas, isso eu nem concordo com esse termo, aqui nós somos amigos e amigos. Amém? Há um só Senhor, há um só pastor.
Mas no que diz respeito à pregação da palavra, do Evangelho de Jesus, aí a amizade fica em segundo plano. Aí eu não posso tentar querer agradar você. No que diz respeito à minha obrigação e responsabilidade de pregar aquilo que Jesus disse que é para pregar, aí infelizmente, no momento em que esse púlpito aqui se torna local de anunciar o Evangelho de Jesus, aí a responsabilidade pesa um pouco mais. E eu tenho que pregar aquilo que muitas vezes vai desagradar vocês e que muitas vezes desagrada a mim mesmo. Portanto, hoje a mensagem há de coçar nos ouvidos de alguns, mas a gente vai falar. Amém? Amém. Você está pronto? Amém. Fala, papai, né? Primeira coisa que a gente leu no texto, Jesus disse a todos. Estava a multidão reunida e Jesus proclamou a todos. Jesus disse: olha, isso aqui que eu vou falar é só para esse lado, viu? O resto não, disse para todos. E a mensagem de Jesus foi: se vocês quiserem me seguir, venham. E esse quiserem é muito importante. Primeira coisa que eu quero dizer essa noite a você: ninguém é obrigado a seguir Jesus. Amém? Amém. Se quiser. A liberdade, eu tenho liberdade para escolher se eu quero ou não seguir Jesus. Ele disse: se quiser vir, vem. Agora, se você quer, há um porém. Toma a tua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e siga. A liberdade entre escolher seguir ou não. Eu tenho essa liberdade. Eu tenho essa liberdade de dizer: não, eu não quero. Não dá para mim. Agora, a partir do momento que eu entendo pela fé e eu compreendo que não há outro caminho a não ser Jesus, eu digo: eu quero seguir. E aí, meu irmão, quando eu digo eu quero seguir, minha liberdade acaba. Aí, irmão, eu não tenho mais liberdade. Tem muita gente que diz seguir a Jesus, mas quer viver uma vida de liberdade de escolha, de fazer aquilo que quer, de escolher aquilo segundo os seus próprios méritos, a sua própria vontade. Eu quero dizer a você: você tem o direito de dizer: eu quero seguir a Jesus. E se um dia você disse eu quero, e hoje você não quer mais, você tem outro direito, é o de dizer: não quero mais seguir a Jesus. Mas se você disse eu quero seguir a Jesus, e se hoje você compreende que não existe outro caminho e você quer continuar seguindo a Jesus, entenda, não é mais a sua vontade, é a vontade dele. Porque quando ele diz: toma a tua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, está bem claro, não é o que você quer, o que você pensa, o que você acha. Ele diz: siga-me, ou seja, ele vai na frente e eu tenho que segui-lo, imitá-lo, fazer o que ele faz e não o que eu quero, o que eu faço e o que eu penso. E ele dá no final a conclusão desse pensamento. Ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida desse mundo, no final vai descobrir que perdeu a sua vida. Mas aquele que nesse mundo perder a sua vida por amor a mim, esse encontrará verdadeiramente a vida. E essa mensagem de Jesus foi uma mensagem que veio antes da crucificação. Isso é o que me chama mais atenção. Se Jesus tivesse olhado para os discípulos e tivesse dito isso depois de ressuscitado, depois que eles já tinham visto Jesus morrer na cruz, faria muito sentido. Mas Jesus disse isso antes, muito tempo antes de subir ao Calvário. Ou seja, quando Jesus disse isso para os discípulos, não fez muito sentido na cabeça deles. Tome a sua cruz. Mas ele falou. E essa mensagem
é a mensagem que Paulo chama de a mensagem da loucura da cruz. Porque a mensagem da cruz de veras é loucura para o mundo. Porque os judeus pedem sinais, os romanos buscam sabedoria e filosofia, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é loucura para alguns e escândalo para outros. Porque cruz, meu irmão, no passado era símbolo de condenação, era o símbolo máximo da maldição. Os piores criminosos eram pendurados na cruz. E o que, afinal de contas, Jesus queria dizer quando ele disse: toma a tua cruz todos os dias e me segue? Porque, afinal de contas, Jesus estava dizendo, simples, vou ser bem claro: nós, todos os que aqui estamos, somos por natureza homens maus, violentos, devassos, pecadores. Não tem um bom. A Bíblia diz que Deus olha do céu procurando um homem justo e ele não encontra. E cada um de nós que aqui estamos, pela nossa natureza como ela é, merecemos o inferno. A gente não merece nada além mais do inferno. Essa é uma verdade dura que ninguém gosta de ouvir. Nossa natureza. Sabe o que é interessante? É que a gente que já segue a Jesus há um pouco de tempo, a gente costuma olhar para a gente e pensar: ah, mas eu não sou tão mal assim. Mas não tem essa tendência. Eu não sou tão mal assim não. Tem tanta gente aí pior que eu. Não é verdade? Mas Paulo, ele diz o seguinte, que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo aquilo que é bom em nós, na verdade, não é nosso, não faz parte da nossa natureza, é Deus em nós. Por isso que Paulo diz: ai de mim, longe de mim querer gloriar-me senão na cruz, porque eu sei quem eu era violento, eu era assassino, mesmo sendo sábio, mesmo sendo religioso, mesmo sendo circuncidado. Mas eu persegui a igreja, eu compactuei com os males desse mundo. E dele encerra dizendo assim: mas graças a Deus que agora eu sou o que sou. Ele percebia que se havia algum bem dele, não era dele mesmo, era o pouco de Cristo que havia nele. Sabe esse pouquinho de bom que talvez você diga: eu não sou tão mal assim? Isso é Cristo em você. Se Cristo não estivesse aí, meu irmão, quão mal nós seríamos. Eu quero que você tente lembrar agora das piores coisas que você já fez na sua vida. As coisas, aquelas que hoje você se envergonha de ter feito. Eu sei que tem. Eu quero dizer a você que esse é o você verdadeiro. A pior coisa que você já fez na sua vida, isso é o que você faria a todo instante, se não fosse a misericórdia de Deus em ti. Porque essa é a nossa natureza. Mas graças a Deus que a luz brilhou. Amém? Amém. Romanos, não precisa abrir não, 6,16 diz assim: entenda, você é livre para escolher. Ou você decide ser servo de Deus, ou é servo do pecado. Ou é serve a um, ou serve a outro. O problema é que hoje a gente é inculcado com um tipo de pensamento filosófico mundano e pagão que dominou a nossa geração, que é o relativismo moral. Sabe? Onde todo mundo pensa que, meu irmão, né? É mais complicado, não é bem assim não. Depende.
O mal não é mal, o bom não é bom, depende do ponto de vista. Cuidado, irmão. A Bíblia diz que o diabo ele é pai de quê? Da mentira. Ele é muito experiente nisso, ele mente há um pouquinho de tempo já, né? Ele é profissional naquilo que ele faz. E ele sabe enganar. Ele tentou enganar Jesus usando de uma arma muito usada hoje em dia, que são as meias verdades. A gente tem uma luz e um guia e uma palavra que é regra de fé e prática para aqueles que creem. Então não sou eu mais que julgo o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Ela já diz aqui o que é e o que não é. O desafio do amor está em amar o outro, reconhecendo as falhas do outro. Por que Jesus amou a igreja? Por que ele morreu por ela? Porque ela estava cheia de pecados. Ele não amava o pecado da igreja, mas ele amava a igreja que cometia pecados. E é por isso que isso tem que nos angustiar, de saber que ele era inocente, que ele não pecou, que ele nunca falou nada de mal, que ele era puro, santo, perfeito, e que ele morreu por mim, por você, que somos pecadores, somos miseráveis, somos maus por natureza. E aí o cara vem para cá no domingo e diz: eu sou crente, pai, eu sou gospel. É pressão. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. O lance é mais sério. A fé cristã é uma fé de submissão e de obediência. Você tem liberdade para escolher se você quer seguir ou não. Mas se você decidiu seguir, segura o rojão, porque o caminho é estreito. Amém? Amém. Jesus não só fala que o caminho é estreito, mas ele diz: pensais que eu vim trazer a paz? Não, antes vim trazer a espada. Ele diz que o irmão se voltará contra o seu irmão e a guerra será dentro da própria casa. Ele diz: desse mundo passareis por aflições no plural. Ele diz: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Em outra passagem ele diz: não penseis que o servo é melhor que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Ele diz também: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Veja que evangelho que Jesus pregava, o evangelho que Jesus pregava é muito diferente do evangelho que os que hoje pregam em nome de Jesus. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo, outros apedrejados, uns enforcados, decepados, serrados ao meio. Pense na igreja primitiva dos primeiros cristãos, que se escondiam em catacumbas e que cultuavam o seu Deus diante de crânios daqueles que haviam sido mártires da fé. Pense em todos aqueles que em público foram humilhados, surrados, cuspidos, mas que não negaram a fé. Aí eu pergunto: será que para eles a fé cristã era uma busca pela felicidade? Será que eles na hora do culto clamavam por vitória? E se eles clamavam por vitória, o que a palavra vitória significava para aqueles cristãos? Alguma coisa ficou para trás, meu irmão. Alguma coisa se perdeu nesse caminho aí. Porque parece que é outro Jesus, que é outro cristianismo, que é outro evangelho. Mais uma vez, Paulo ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos, é poder de Deus que nos leva à salvação. E aprove a Deus salvar pela loucura da pregação aqueles que creem. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos.
Depois de ouvir isso, meu irmão, muita gente diz: essa palavra é dura demais para nós. Não tem como não pensar nisso, é normal, todo mundo pensa. Isso me faz lembrar daquele momento em que Jesus está lá reunido com mais de 6.000 pessoas. Alguns dizem que o número poderia chegar até 10 ou mais de 10.000 pessoas, contando com mulheres e crianças. E todo mundo come, e é aquela festa. Feito ontem, depois do culto, né, na hora da lasanha com Coca-Cola, todo mundo abre e sorri. O cara come, repete, acha bom. Mas aí depois Jesus começa a falar as palavras que não são boas para o estômago, nem doces para os lábios. Elas têm um gosto amargo. Não tem sabor de mel, não. Ela parece mais que tem sabor de fel, que é difícil de engolir. E aí as pessoas começam a ir embora, viram as costas e dizem: isso aí é duro demais pra gente. Se é assim, não quero não. E aí fica só Jesus e os 12, e Jesus diz: e vocês não querem ir embora também não? Se quiser ir, pode ir, a hora é agora. Ao que Pedro, movido pelo Espírito Santo, olha para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Jesus tinha dito a eles: venham após mim. E eles foram. E agora Jesus tem uma outra chance. Ó, meu irmão, se você quiser ir, beleza, não vou falar nada não. A amizade é a mesma. Mas sabe o que é que falta em muitos de nós hoje? Falta essa percepção que Pedro tinha de reconhecer que só existe um caminho, uma verdade, e só um que pode dar vida de verdade: Jesus Cristo. Lucas 14, versículo 27 diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quem diz isso é Jesus. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mateus 10, 38, ele diz também: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Não é digno de mim quem não carrega a sua cruz. Paulo, ele compreendeu tão bem as palavras de Jesus que ele diz lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quer dizer, meu irmão, que não é mais o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, a forma como eu raciocino, a imagem que eu criei do que é certo e o que é errado, mas é o que Cristo diz. Ponto e acabou-se. Se quiser, venha. Se não quiser, beleza. Paulo também diz em Gálatas 6,14: o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Porque ele compreendeu que Jesus disse: não sabeis vós que aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Gálatas 5, 24 e 25, ele diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e as suas paixões, e agora são liderados pelo Espírito Santo em todos os aspectos da sua vida. Em todos. Liderados, chefiados, comandados. Quem é servo de Jesus tem um Senhor, tem um dono, tem um chefe. Não faz mais aquilo que quer, tem que obedecer ordem. A fé cristã, goste você ou não, é uma fé de submissão. Sujeitai-vos a mim. Ao que Paulo também diz: aquilo que eu considerava lucro, agora eu considero como perda por amor de Cristo, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo, para conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, continuo trabalhando dia após dia para aquele dia então, no qual finalmente eu serei tudo aquilo para o qual Cristo me salvou e quer que eu seja. Ele quer que eu seja. Depois ele diz: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo ele usa essa palavra lucro 2 vezes, lucro. E a gente vive hoje num mundo que se fala muito em lucro.
E o pior é que as pessoas estão dentro da igreja buscando uma fé que dê lucro. A começar dos líderes que fizeram da fé cristã um meio de lucrar. Mas aí eu pergunto para você, qual era o entendimento que Paulo tinha de lucro? Porque muitas vezes, meu irmão, o diabo é sujo. Ele sempre vai apresentar para você algo que parece ser lucro, caminhos que ao homem parecem ser direitos. Ele tentou Jesus assim, mostrando a Jesus que era lucro. Olha, só precisa se ajoelhar aqui, não precisa fazer mais nada não. E esse império inteiro terá que ser teu. Todo mundo aí vai acreditar na tua palavra e vai ser teu servo. Parecia ser lucro, é só se ajoelhar aqui. Mas Jesus entendeu que aquilo era uma armadilha. E ele disse: só que Deus servirá, só Ele prestará cultos. Às vezes, meu irmão, o diabo apresenta a gente formas de obter lucro. É lucro. O cara, quando está casado com uma mulher, e aí a mulher já está numa idade que já não é mais tão bela quanto os dias do seu casamento, e aí o diabo chega e apresenta uma mais jovem, uma novinha, né? Para o coroa, aquilo é o quê? É lucro. É ou não é? É lucro. Ou o cara que está ali trabalhando, no pesado, às vezes ganhando menos do que é o correto ele ganhar. Aí alguém chega e diz: ó, meu irmão, tem um negócio bom aí para a gente ganhar o dinheiro. Massa. É limpeza, limpezinha. Precisa ter aperreio não, só vai fazer isso aqui, velho. E o cara pensa: pô, meu irmão, é lucro. Mas aquilo ali, no fundo, é uma armadilha. Em vez de trazer lucro, vai trazer morte. Cruz é maldição. Cruz é pena de morte para todo aquele que infringe a lei. Quem é que deveria estar na cruz? Eu, você. Você pode se achar inocente, né? Tem um monte de bandido aí que é culpado e que se acha inocente. E vai um monte de gente acreditando que é inocente mesmo. Sabe por quê? Porque quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor, mais os homens perdem a noção de culpa. Sua mente está cauterizada. Ao que a própria Bíblia diz que o Senhor os entregou às suas paixões infames. Mas Jesus, ele continua pregando aquela mesma mensagem que há mais de 2000 anos ele iniciou. Era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ver e reconhecer a cruz como símbolo de maldição é entender que eu deveria estar na cruz. Que a cruz não era o lugar de Jesus, era o meu lugar. E que ele foi prego na cruz por causa da minha culpa e dos meus pecados. Ele levou sobre si a minha culpa. Amém? Nós temos que entender que nós somos pecadores e que o nosso lugar era naquela cruz. Amém? Ao que Jesus ele diz em Lucas 5:31. Jesus disse: não necessitam de médico os que são sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quem aqui é pecador? Jesus veio por você. Agora, se você já está bom, se você se acha bom, você não precisa de Jesus. A verdade é essa. Se você é bom, você não precisa de Jesus. Aqui chegou um cara, isso me lembra uma passagem na Bíblia. Jesus vinha passando e chegou um rapaz e disse: bom mestre. Já chegou dando aquela babação, né? Bom mestre. Jesus olha para ele muito delicadamente e diz: que bom, meu irmão. Quem aqui é bom? Que onda é essa de bom? Bom só tem um e é Deus. Aí o cara já: opa. Aí é outro: esse cara aí, calma, eu só falei, tá estressado. Eu falei: não, meu irmão, porque você, quando vem e me chama de bom, talvez você esteja esperando que eu lhe responda com a mesma dose. Sim, meu bom amigo, meu caro rapaz. Só que tem um porém, meu caro. Eu conheço o coração dos homens.
Eu sei quando alguém vem com palavras lisonjeiras. Eu sei quando alguém que me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí ele fala: Senhor, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus faz: o que é que tu tens feito? Eu tenho obedecido os 10 mandamentos. Eu sou um rapaz de bem. Eu sou um rapaz de família. E Jesus diz: mas o teu coração está em outro lugar. E quem quer me seguir tem que tomar a sua cruz e negar a si mesmo. E aí aquele jovem decidiu não mais seguir Jesus. Porque talvez na cabeça dele, Jesus dizia assim: meu caro rapaz, você é um jovem rico, financei a minha obra, deposite nessa letrinha que está passando aqui embaixo, seja fiel nos seus dízimos e ofertas, seja um mantenedor da obra, né? Mas Jesus diz: não, amigo, comigo é assim, tem que ir por onde eu vou. Onde eu estiver, tem que estar também. E se eu for para a cruz, tem que ir para a cruz. E aí, naquele momento, o jovem desistiu. Às vezes a gente se acha bom porque a gente está julgando com os nossos méritos. Mas eu quero lembrar você um negócio. Cadê Simon? Simon, sempre que a gente vai para um lugar e tem um parquezinho, aí Simon vai no parque e paga R$1 para dar uns 3 tiros com a espingarda, né, Simon? E eu tenho uma espingarda de chumbinho também. E a espingarda de chumbinho, na ponta dela tem aquela mirinha, né? E o cara, quando a espingarda é boa mesmo, a gente usa aquela mirinha da ponta da espingarda como referência para acertar o alvo. Mas nós não somos uma espingarda boa, e isso eu insisto em dizer. Nós somos aquelas espingardas de parque de diversão fuleiro, que o cabo dela é torto. Nós somos imperfeitos. A gente tem um cabo torto e a gente mira em Deus, mas o chumbinho vai para lá. Por quê? Porque a gente usa a nós mesmos como referências. A gente está olhando para a ponta da espingarda, quando na verdade a gente tem que ser como Paulo e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí, qual é a estratégia que Simon usa para conseguir derrubar o negócio? Ele não olha mais para a ponta da espingarda, ele olha para o resultado do tiro que ela dá. Ele dá o primeiro tiro, mira e dá o primeiro tiro e percebe que o tiro saiu porque, na verdade, ele vai corrigir o erro. Opa, se eu mirei aqui e foi para lá, então eu tenho que mirar mais para cá. A nossa referência do que é bom e do que é certo e do que é justo não tem que estar em nós mesmos, na ponta da espingarda. Tem que estar no resultado final. E a gente só vai acertar e ganhar o prêmio que é proposto quando a gente corrigir o erro. A Bíblia diz que pecar é errar o alvo. Etimologicamente, a palavra pecar significa errar o alvo. Ao que arrependimento, se a gente for olhar o original da palavra, significa mudar de direção, mudar a posição. Se eu não me engano, é Einstein que dizia: só um louco ou um tolo pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Ou seja, se está errando, eu não posso fazer a mesma coisa, eu tenho que mudar a mente, mudar a maneira como eu enxergo as coisas. Jesus dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos, meu irmão. Quer dizer que se eu acho que está tudo muito bom, minha mente tem que ser mudada. Eu tenho que cair a ficha e dizer: meu irmão, não está bom, eu sou pecador, o cabo está empinado. Porque, meu irmão, se você insistir em usar a ponta da espingarda como referência, você sempre vai errar o alvo. Olha para Jesus, Ele é a referência. Amém? Amém? Amém. Segunda coisa com relação à cruz que a gente tem que se espelhar nos apóstolos é que eles viam a cruz como via dolorosa. Jesus, ele não simplesmente como pegou, botou Jesus no cavalo, aí levou ele lá por cima do monte, chegou lá, pregou ele na cruz. Não foi assim. A Bíblia diz que ele estava num pátio onde ele foi trocar as vestes dele, deram um pau dele, botaram ali uma coroa de espinhos
Depois jogaram a cruz nas costas dele e disse: agora leva, pai. Leva essa cruz. É o que a gente conhece na história da crucificação como via dolorosa. Não é isso? Eu quero dizer a você, meu irmão, que a caminhada com Cristo é uma via dolorosa. A caminhada com Cristo é uma via dolorosa. Veja o que Paulo ele diz, escrevendo aos Filipenses 1:21 em diante. Não precisa não, anota alguém e depois posta aí no grupo. Paulo ele diz: porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Aí mais à frente ele diz: pois vos foi concedido, preste atenção, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também o padecer com ele. Em Mateus 13, do 20 e o 21, Jesus falando sobre aquela parábola do semeador, ele diz: eis que foi o semeador nos lugares pedregosos, e este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, porque sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muita gente, aleluia, glória a Deus, mas na hora que a coisa aperta, e sempre aperta, as pessoas se afastam. A impressão que eu tenho é que no meio da multidão é uma minoria da minoria da minoria que está disposta a sofrer pela cruz. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou falar de novo. Eu folheando uma revista de missões, estava falando sobre a perseguição da igreja na Indonésia, que é um dos países onde há perseguição aos cristãos, e por sinal tem banda de metal cristão extremo na Indonésia. Para a galerinha que tem banda de metal aqui no Brasil, acha que é muito massa. Vai ser metal cristão na Indonésia, brother. E a foto mostrava um garoto de 13 anos. Ele fez uma cruz de madeira, se amarrou com correntes e cadeados e jogou as chaves fora. Quando os soldados chegaram, tentaram tirar a cruz dele, mas ele estava amarrado à cruz. Ele fazia aquele protesto porque ele viu pessoas da sua família e da sua igreja serem mortas por causa do Evangelho. Ele disse: vocês vão me matar, mas vocês não vão tirar Jesus de mim. Uma criança de 13 anos. E a gente vive num país onde tem muito marmanjo velho, com 10 anos de estrada, que vai para a igreja no domingo, que bebe do pão, que come do pão e bebe do vinho, que posta no Face versículos e diz assim: se você crê, compartilhe, né? Mas que o cara não tem um verdadeiro compromisso com a fé que professa. A gente tem que viver a fé como Paulo: estou crucificado com Cristo. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem submissão e obediência. Sabe o que é heresia? Sabe o que significa heresia no seu original? A palavra, se a gente for fazer um estudo etimológico da palavra heresia, a palavra heresia, ela está relacionada com o separar grãos, catar feijão. Heresia, no seu original, a palavra era escolher para mim só aquilo que eu quero. Muitas vezes a gente tem o entendimento que heresia é entender a Bíblia errado. Não é isso que a gente pensa? A heresia não é um erro de entendimento, é um erro de vontade. Não é o cara que tem problemas em compreender a Escritura, é o cara que tem problema em praticar a Escritura. Se ele acha que aquilo não é legal, ele não obedece. Certa vez uma pessoa muito próxima a mim chegou e disse: olha, tem muita coisa na Bíblia que eu acho que está ultrapassado.
saída existe não. Realmente tem coisas na Bíblia que são mandamentos para aquele povo, para aquela época, para aquela... Mas existem mandamentos aqui, meu amigo, que são universais, atemporais e supraculturais. E que aí não é eu acho que não é assim. Meu irmão, é assim. Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará da Bíblia. Eu sempre conto a história de que um casal ganhou uma Bíblia e começou a ler. E chegou, depois de alguns dias lendo a Bíblia, que o velho chegou para a véia e disse: minha véia, se esse livro tiver certo, a gente está errado. E é esse o entendimento que a gente tem que ter nas Escrituras. É a Bíblia do espelho que mostra o meu pecado, a minha falha, a minha podridão. Terceiro ponto, a gente vai chegando ao fim. O que garantia aos apóstolos e aos cristãos primitivos a viver uma vida em que eles preferiam sofrer, morrer, mas não negar a cruz nem o chamado? Está em João capítulo 14. Eu quero que você abra agora. João 14, 1. Jesus chega para os discípulos e diz o seguinte, João 14, 1 em diante: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e preparar lugar para vós, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que eu, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. E uma cruz como ponte. Você já deve ter visto alguma imagem na internet em que tem um abismo e aí o cara coloca a cruz para passar por cima da cruz. Quem já viu esse desenho? É bem antigo isso. Para eles a cruz era ponte. Eles não esperavam em Cristo apenas para essa vida. Paulo diz: aquele que espera em Cristo apenas para esse mundo é o mais infeliz dos homens. Sabe qual é a diferença grandiosa e estridente que eles tinham e que muita gente hoje não tem? É a consciência que além daqui tem mais, e o que está além é melhor. Eles tinham plena confiança de que Jesus voltaria. Por isso que Paulo diz em Romanos 8: eu tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em Colossenses ele diz: pensai nas coisas que são do alto e não as que são da terra, porque vocês já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. 1 João 2, 25 ao 28. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante da sua vinda. Os discípulos e os cristãos primitivos, eles sabiam que por melhor que seja a nossa vida nesse mundo, por mais que a gente viva uma vida tranquila e agradável e próspera, nada se pode comparar com aquilo que está guardado para nós por Deus. O problema é que muita gente perdeu a fé. Mas sabe o que é que Jesus também diz? Que nós somos salvos pela fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas todo aquele que crê o segue. Porque para onde iremos nós, irmão? Se só Jesus tem palavras de vida, se só Ele é o caminho. Por isso, meu irmão,
Antes de clamar a Deus por um avivamento espiritual, antes de pedir a Deus sinais e prodígios e maravilhas e curas e milagres, nós devemos clamar ao Senhor com desejo ardente, um avivamento moral. A gente tem que pedir a Deus que quebrante o nosso coração, que faça aquilo que diz lá na Escritura: arranque o coração de pedra e coloque um novo coração no lugar. Porque aquele que diz estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Aquele que diz estar em Cristo deve também andar como Ele andou. Nós temos que ser a imagem e a semelhança do Rei, do nosso Senhor. O problema é que tem tanta gente, velho, dentro da igreja, mas que só obedece aquilo que convém. Só é crente até a hora que dói. Começou a doer, aí deixa de crer. Meu irmão, a gente tem que crucificar a nossa carne, as nossas paixões e os nossos desejos, e dizer como Paulo: não é mais a minha vontade, nem é mais a minha vida, é Cristo em mim. Porque o inocente morreu no meu lugar, Ele morreu por mim, eu devo viver por Ele. Amém? Eu sei que é duro, mas é preciso a gente entender isso. Nós somos uma igreja liberal, uma igreja que não tem frescura, velho. O cara pode vir com camisa da banda que ele quiser. O cara pode escutar a música que ele quiser. O cara pode vir de coturno, como pode vir de chinelo. O cara pode vir de sobretudo e também pode vir de bermuda. O cara pode ser careca ou cabeludo. Porque, meu irmão, o que importa não é o que eu vejo, não é o que aparenta que você é. O que importa é o que Deus vê. E Deus não olha como a gente olha, Deus olha no coração. E o que é que anda dentro do nosso coração, meu irmão? O que nós andamos fazendo? O que às vezes a gente julga que é uma bobagem, é uma besteira, e que muitas vezes está entristecendo o espírito. Nós precisamos viver uma vida reta. Nós precisamos olhar para a Escritura e mudar a nossa maneira de viver. Porque não adianta, meu irmão, vir para a igreja no domingo e ser crente só no domingo. É preciso sofrer na carne aquilo que Cristo sofreu por nós. É preciso dizer não às ofertas que o diabo faz. Porque o que está em jogo é a minha e a sua salvação. E isso não é pouca coisa. Amém? Amém. Para encerrar, eu queria que a gente lesse Filipenses. Abra. Capítulo 3. Do 16 em diante. Paulo diz assim: olha, eu não sou perfeito, longe de mim pensar nisso, mas uma coisa faço, eu sigo em busca dessa perfeição. Eu ainda não acertei o alvo, mas eu estou botando o chubinho, estou comprando ficha, eu estou corrigindo erro, e cada vez vou chegando mais perto. Eu estou aprendendo com erro como não fazer. E eu sei que uma hora, um dia, eu vou acertar e eu vou ser aquilo para qual Jesus me salvou para que eu fosse. Eu estou prosseguindo. E aí ele chega nessa parte e ele diz: mas naquela medida de perfeição que já chegamos, nela prossigamos. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos dos que já repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre, a própria vontade, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo dessa nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Nós temos uma pátria que está nos céus e um Salvador chamado Jesus. Meu irmão, Jesus virá para buscar os que são seus. Eu creio nisso. E isso deve ser o nosso alvo, o nosso foco. Amém? Vamos ficar em pé.